Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, queridos. Amém. Amém. Feche seus olhos, eu quero estar orando aqui. Espírito Santo, eu quero colocar nesse momento a igreja do Senhor na tua presença. Eu quero colocar, Espírito Santo, os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, a minha mente na tua presença. Pai, que eu venha falar aquilo que o Senhor quer essa noite, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Muitas vezes nós temos pecado e falhado contra o Senhor. Pai, que essa noite o Senhor possa estar passando o bálsamo da cura sobre as nossas vidas, Pai, curando-nos e restaurando em nome de Jesus. Deus, eu também repreendo toda seta contrária à tua vontade aqui nesse lugar, todo espírito que se levanta contra esse culto e contra essas pessoas aqui, eu repreendo em nome de Jesus. E eu declaro toda a mente aqui essa noite cativa à tua presença. Amém. Amém. O pastor Paulo falou sobre o cansaço, né? A Bíblia fala que o nosso corpo físico, ele é limitado. Ele pode sofrer ações e reações de cansaço, mas o nosso espírito, ele sempre tem que estar pronto, a Bíblia fala. O corpo é fraco, mas o espírito, ele tem que sempre estar forte. Você nunca pode estar cansado de espírito, porque se você estiver cansado no teu espírito, você vai se abater, você vai cair, e quando você cai, muitas vezes o tombo é feio, às vezes nem dá para levantar mais. Amém? Pode colocar o tema aqui aqui, né? Beleza, não dá para ver. Por que liberar perdão? É um tema muito profundo e eu tenho aprendido, igreja, nesses últimos dias, com alguns pastores, que a palavra é santa se o pregador é santo. A palavra é pura se o pregador for puro. A palavra, ela surte efeito, se primeiro surtiu no pregador. Amém? Eu quero falar de um tema que eu não tenho nenhum problema, queridos. Um tema que eu venci na minha vida. Eu não tenho nenhum problema com falta de perdão com ninguém, queridos. E se tem alguém, alguma coisa contra eu, que eu não sei, eu já peço perdão agora, antes de começar a ministrar. Amém, queridos? Então, assim, é um tema assim que Deus trabalhou muito forte na minha vida, porque quando Ele quer trabalhar o caráter, né, na nossa vida, Ele mexe com algumas situações, Ele cria circunstâncias para poder tratar o nosso caráter, a nossa vida. E esse tema é muito forte, querido. Por que liberar perdão? É um tema muito agressivo, vamos dizer assim, da palavra de Deus, porque Jesus, ele relata em vários episódios na Bíblia sobre perdão, que a gente precisa perdoar. 70 vezes 7, se alguém te feriu a face, oferece a outra, e assim por diante. Mas eu quero dizer, querido, primeiramente, que o maior homem do mundo, da face da terra, que liberou o primeiro perdão na nossa vida, foi Jesus Cristo. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O maior ato de amor de um homem, de um Deus tremendo, foi esse: entregar o próprio Filho. E com esse pacote, querido, vem cura física, vem perdão de pecados e vem restauração. Amém, querido? Então Deus, Ele entregou para que o mundo voltasse para Ele, porque o mundo até então estava tudo fora da palavra de Deus, porque o mundo estava fora do plano original de Deus. Então, quando Deus enviou Jesus Cristo, o mundo estava todo disturbado, todo contrário à vontade de Deus. As pessoas estavam andando na contramão. E aí Deus decide enviar o Filho dele. João 3,16 diz isso. E lá em Mateus, no capítulo 8, você pode abrir comigo, por gentileza, Mateus capítulo 8. Essa palavra eu estava antes do louvor aqui, o Espírito Santo me fez eu lembrar dela. Mateus 8, 17. Mateus 8, 17. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Eu só estou dando uma pincelada aqui um pouquinho antes de começar a falar aquilo que eu tenho para falar. Eu quero dizer o seguinte: que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele levou nossas enfermidades e dores. Você está dizendo o que é com isso? Eu estou dizendo que não precisamos mais enfermar. Isso é bíblico, queridos. Jesus nos curou na cruz. O que temos que fazer agora? Aqui entra o tema, se tiver... Desculpa? Como é que vai entrar o tema?
Por que liberar perdão? Me fugiu agora, desculpa. Por que liberar perdão, querido? Porque muitas vezes as enfermidades, elas estão ligadas à falta de perdão. O reino espiritual, ele é tão sério como o reino físico. Então, quando nós não perdoamos, quando nós temos mágoa, ressentimento, amargura no nosso coração, o nosso coração ele cria uma barreira entre a ação de Deus na nossa vida, queridos. O Espírito Santo de Deus ele é tão cavalheiro que ele não vai atuar na tua vida de maneira alguma se você tiver alguma pendência com alguém. É mais ou menos isso. A bênção de Deus é para todos, porque Ele faz descer a chuva no justo e no injusto, a Bíblia fala. Então Deus pode te abençoar, mesmo você estando com o seu coração preso. Mas existe algo da parte de Deus que é a presença dEle, querido. A presença dEle não fica diante de um coração impuro. Isso é bíblico, queridos. Nós não podemos ter ressentimento, mágoa, chegar aqui e querer adorar Deus. Você pode até fazer, mas a presença dEle não vai com você. Embora que nós somos templos dEle. A Bíblia fala que nós somos, pastor Fred, templos do Espírito Santo. Só que Deus não tem parte alguma com o pecado, queridos. Deus ele só pode compactuar com o templo santo. Se o templo for impuro ou imundo, Deus não tem prazer nenhum, nem chega perto do templo, queridos. É mais ou menos isso. E eu quero falar um pouquinho sobre, já que eu dei uma ênfase no sacrifício de Deus. Então Deus ele nos perdoa, querido, a ponto de entregar o Filho dele para nós. Então foi a maior prova de perdão de um ser humano para o outro. Quantos aqui dariam os seus filhos para morrer por alguém? Eu não daria o meu, não. Não daria mesmo, queridos. Não daria o meu filho para morrer por ninguém. Por quê? Porque eu não tenho capacidade. Eu sou limitado, eu sou fraco, eu sou falho, tenho minhas fraquezas, minhas limitações. Ninguém aqui, querido. Se alguém disser que daria um filho, eu chamo de mentiroso. Porque não daria. Porque é isso que foi uma obra tremenda de Deus. Enviar o Filho dele ao mundo para nos perdoar dos nossos pecados. Nós estávamos fora do propósito de Deus e Deus decidiu nos perdoar. Amém? Então por que nós devemos perdoar, queridos? Primeiro ponto, porque Deus nos perdoou primeiro. Amém? Então, querido, por que você tem que perdoar? Porque primeiramente Deus te perdoou primeiro. Eu quero ler agora um texto com vocês. Se vocês puderem abrir a Bíblia comigo aqui. João capítulo 12. João 12, 24. Eu estava essa semana buscando a presença de Deus e eu venho buscando de uma forma diferente de uns dias para cá, Deus, na minha vida pessoal. E eu tenho entendido, querido, que muitas vezes a gente não precisa vir aqui em cima para fazer show, para mostrar para ninguém que você conhece a Bíblia. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que cumprir aquilo que Deus quer que nós fizemos. Se Deus quer que eu fale aqui 10 minutos, eu vou falar 10 minutos. Se Ele não quiser mais, eu não falo mais. Eu quero estar sensível a Ele. E Ele tem ministrado no meu coração alguns textos aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. João capítulo 12, versículo 24. Eu quero ler o 23 primeiro. Jesus respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade, verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-la, mas quem odeia a sua vida nesse mundo, guarda-la para a vida eterna. Aquele que me serve deve seguir, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora o meu coração está angustiado, que direi: Pai, salva-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. O que eu quero com esse texto aqui, queridos? É chegar a hora que o Filho do Homem será glorificado. Aí no versículo 24 diz o seguinte: em verdade vos digo, que se o grão de trigo cair na terra e ele não morrer, ele fica só. Se ele morrer, ele produz muito fruto. Isso aqui é a lei de semeadura. Deus nos ensina aqui com essa parábola falando sobre semente. Toda semente que nós jogamos no solo, ela só tem um propósito: germinar e brotar alguma coisa. Uma verdura, uma árvore, um legume, eu não sei. Tem uma finalidade: de fazer com que aquela hortaliça, ou aquela flor, ou aquela planta cresça. Mas para que isso aconteça, precisam ter
sementes, certo? Muitas pessoas usam sementes como recursos, mas eu estou falando aqui sobre a lei de semeadura e seca. Se o grão de trigo, aqui Jesus falou, usando uma parábola, usando o grão de trigo. Se o grão de trigo ele cai na terra, se ele não morrer, ou se o grão de feijão cai na terra e não morrer, ele vai ficar sozinho. Ele fica só. O que diz o 24 ali? Na verdade, vou dizer que se o grão de trigo cair na terra não morrer, querido, aqui, ó, se ele não morrer, ele fica só. Você pode repetir comigo? Caindo na terra, se não morrer, fica só. O que quer dizer isso? Toda semente, ela precisa passar por um processo de morte. Para ela brotar, uma vez o Fred passou um vídeo aqui, quantos aqui viram aquele vídeo da semente, né, Fred? Ela começando a brotar, o que era o retiro, né? Não, eu e minha casa, isso mesmo. Aí a semente, eles filmaram a semente por alguns processos de ela se abrindo ali, saindo da casca. Impressionante aquilo, né? É mais ou menos isso que acontece com a semente. É isso, na verdade. A semente, para ela passar por esse processo, ela primeiro morreu. Ela caiu no solo, você olhou para ela, aí no outro dia você foi lá olhar, ela meio murchinha, no outro dia tu olhou, aparentemente ela apodreceu e acabou. Aí você olha, meu, isso aí secou, não deu nada. Quando ela seca e ela morre, ela passa por um processo de metamorfose. É como a borboleta. A lagarta, ela passa por um processo de metamorfose para virar uma borboleta. A semente é a mesma coisa, querido. O solo, ele trabalha processando para que ela morra, para depois receber ela. É mais ou menos isso. E aí Jesus está dizendo o seguinte aqui, ó. Se o grão de trigo ele cair na terra e ele não morrer, ele fica sozinho. Não é ele. Ou seja, joguei a semente, não morreu, não dá nada. É mais ou menos isso. E a semente, para que ela dê alguma coisa, né? Aqui no 25 diz assim, desculpa, no final do 24 fala assim, ó, mas se morrer, produz muito fruto. Muito fruto. Então, assim, o que acontece aqui? É um processo de morte da semente para que ela produza fruto. O que Jesus está falando nesse texto aqui? Ele diz o seguinte: igreja, se nós como semente na terra, numa terra fértil, numa terra seca, se nós como sementes, nós não passarmos por um processo de morte, nós não vamos brotar, nós não vamos germinar, nós não vamos dar fruto. É mais ou menos isso. É isso. Você precisa, querido, passar por um processo de morte. E aqui está falando sobre, o versículo 23 diz assim, ó, é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Ele está falando de um processo de morte de cruz aqui no texto. Então todo cristão, queridos, eu não vou falar todo crente, todo filho de Deus, porque crente até o demônio é. Todo filho de Deus, queridos, que nasceu de novo, que aceitou Jesus no dia da sua vida, que declarou, confessou o Pai como Senhor e Salvador da sua vida, precisa morrer. Se não morrer, fica só. O que aconteceu com Jesus aqui? Jesus passou por um processo de cruz, ele precisou morrer para trazer o quê? Vida. Nós só podemos gerar vida se nós morrermos. Morrer o que é? Morrer no nosso eu, no nosso ego, atitudes, querido, caráter, ações. Muitas vezes a gente não reflete a glória de Deus porque a gente ainda não é morto naquela área, querido. Se você não reflete Deus em alguma área da sua vida, é porque naquela área você ainda não morreu. Você precisa deixar morrer. Eu sempre fui um cara muito estourado, muito nervoso. Meu irmão está aqui para falar como eu às vezes dá um chupiripaque em mim, assim, às vezes eu fico meio. Agora eu estou aprendendo a ficar mais revoltado com o demônio, jogar toda a minha raiva para Satanás, para não me conformar mais com o que ele anda fazendo. E o processo de morte, querido, em algumas áreas da nossa vida, ela é dolorosa, esse processo. Por quê? Porque a semente perde toda a substância de vida que há nela quando ela passa por um processo de morte. Ela perde tudo, queridos. Ela perde tudo. Ela perde a essência, ela perde o gosto, ela perde tudo. Quantos aqui já morderam uma cebola, por exemplo? Eu já não gosto particularmente, eu acho
uma coisa muito ácida, um negócio muito ruim. Se eu morder uma cebola, eu vomito, eu acho que o dia inteiro. É mais ou menos isso, querido. A semente, ela tem um gosto, que nem a cebola tem um gosto. Só que quando a cebola passa por um processo de murchação, que ela morre, depois que ela estiver bem murchinha, você pode jogar lá fora no seu quintal, na rua, na estrada, você vai ver que ela vai brotar. É impressionante o processo da cebola. O feijão é a mesma coisa. Às vezes a gente não escolhe os feijão quando a gente vai fazer uma feijoada aí você joga no quintal da sua casa e acontece, uma semana depois os feijãozinhos estão tudo desse tamanho já. Eles brotaram tudo, porque eles morreram. Impressionante a rapidez que o feijão morre. E a batata, querido, é a mesma coisa. Quando você olha aquela batata lá dentro da fruteira, lá, que ela está meio podre lá, você diz assim, isso aqui não serve mais, jogou fora no quintal, ela brota de novo. Depois que ela estiver bem feia assim, fedendo, que ela estiver podre, que ela apodrecer, que ela morrer, ela brota de novo. Impressionante, querido. O chuchu é a mesma coisa. Eu estou falando de coisa que cada um aqui já deve ter experimentado alguma coisa dessa. Se não a batata, chuchu, se não a cebola, feijão, alguma coisa que alguém já viu ser jogado fora e já viu brotar de novo. E aí o que acontece? Jesus disse o seguinte: se nós não morrermos nessa vida, para o nosso erro, para as nossas ações, nós não vamos ver frutos. Queridos, você só pode ver fruto se você morrer. Ah, mas sabe, tu não conhece minha esposa lá em casa, pastor Paulo, tu não sabe como é que é. Morra. Ah, tu não sabe como é que é meu vizinho. Meu vizinho joga sal grosso lá do muro da minha casa todo dia. Porra, querido. Ah, mas tu não sabe a sogra que eu tenho. Meu Deus, se tu conhecesse, apesar da minha sogra falar demais, eu amo muito ela. Normalmente as sogras elas falam muito, né? Só que nós temos que amar, queridos. Então, o processo de morte aqui é o seguinte: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica sozinho. Estou repetindo para nós lembrar. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Então, toda área que você ainda não... Você tem dificuldade, querido, você ainda não morreu. Se você mente, é porque você ainda não morreu para mentira. Se você adultera, é porque você não morreu para adultério. Se você tem dificuldade na área sexual, é porque você ainda não morreu nessa área, queridos. Você precisa morrer para as coisas do mundo, queridos. Senão a glória de Deus não vai vir sobre a sua vida de jeito nenhum. Tu vai experimentar o momento, mas a presença não vai estar permanente. A glória de Deus, querido, não é o que nós experimentamos aqui no domingo, querido, dar pulo aqui, rodopiar, glorificar, sentir aquele poder, querido. Isso foi um momento da presença de Deus na nossa vida, querido. Mas a glória dele, ela tem que ser na segunda, ela tem que ser na terça, na quarta, na quinta, na sexta, ela tem que ser nas nossas ações e nas nossas reações a algumas coisas. Todos os dias, querido, nós temos que ter a glória de Deus. Todos os minutos da nossa vida nós temos que ter a glória de Deus. Porque se nós tivermos a glória, nós não vamos ser confundidos. Se nós tivermos a presença de Deus na nossa vida, nós não vamos ser enganados pelo demônio, queridos. O diabo não vai passar umas patadas de jeito nenhum. Amém, queridos? Amém. Eu quero continuar aqui mais um texto. Mateus no capítulo 18 agora. Mateus 18. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando aqui? Mateus 18, 28 em diante. Por que eu estou falando sobre morte aqui? Uma pessoa, querido, que ela não morreu, ela não consegue perdoar. É aí que está a grande chave do negócio. Se você não morreu totalmente para o mundo, estou falando de morrer para o mundo, querido, morrer para as coisas daqui da terra, para viver para a glória de Deus. A pessoa que não morreu, ela não consegue perdoar. Ela é uma pessoa que vive amargurada, uma pessoa que vive com ressentimento, com ódio, com raiva, com ira. Às vezes não acende ira em nosso coração, a gente não fica revoltado. A Bíblia fala: irai-vos, pode irar, mas não peque. Irai-vos, mas não pequeis. Tu pode ter um momento de revolta na tua vida, querido. Pode ter, não é pecado isso. Pastor Fred, não é pecado, não é errado tu ficar revoltado com algumas coisas, mas você não pode pecar no momento da revolta. E ela continua: não se põe o sol sobre a vossa ira. Ficou irado, ficou chateado em uma situação, não deixe o sol se pôr para resolver aquilo ali. Toda pessoa que não morreu não tem capacidade de perdoar, queridos.
sempre vai viver amargurado a vida toda. Isso aqui é bíblico, queridos. É bíblico. Depois eu vou ler esse texto aqui, vai deixar um pouquinho mais claro o que eu estou querendo dizer aqui. Mateus 18, 28. Você pode me acompanhar? 18, 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrado na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus conservos o que acontecia, entristeceu-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo que sucedera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei toda aquela tua dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o Pai Celeste, de coração não perdoares a cada um seu irmão as suas ofensas. Aqui está falando sobre, todos conhecem, eu acho, esse texto aqui. Por que eu falei que Deus amou o mundo e entregou o Filho dele para nós, para nos perdoar? Porque aqui está falando de Deus, queridos, essa palavra aqui. Se você ler do 23 em diante, ela vai dizer o seguinte: que um rei que tinha muitas posses, que era dono de um grande governo, de um grande reinado, tinha um cabra lá, o Ricardo, de repente o arcanjo da vida, que devia lá $1 milhão para esse rei. E aí o Ricardo, o arcanjo, não tinha esse R$1.000 para pagar para o rei. Aí foram lá diante do rei, se ajoelharam e falaram assim: pô, rei, me perdoa minha dívida aí, né? Pô, não tenho condições, estou passando umas lutas na área financeira, me perdoa, Jesus, me perdoa, rei. E aí o rei vai lá e diz: tá bom, eu perdoo tua dívida. Aí o Ricardo sai daqui da porta da igreja, aqui, lá, o arcanjo está lá cruzando a rua lá do outro lado, aí cruza com o Joãozinho. Aí o Joãozinho deve 50 para cada um. Aí o Ricardo está junto com o arcanjo: pô, esse cara deve 50 para mim, não, para mim também, cara. Ele pegou e disse: pagar no dia, mas não pagou. Aí o Ricardo e o arcanjo pegam o Joãozinho lá e enche o homem de porrada, quebra ele todo e ainda bota ele na cadeia, porque ele devia. E aí, aquele rei tinha soldados, tinha pessoas que estavam vigiando ele a todo tempo. Viram aquela ação do arcanjo do Ricardo ali, pegaram ele e falaram assim: ó, pô, eu não te perdi uma dívida de milão, pô. Era 2 contos, meu. 2 contos, arcanjo. E o teu e o do Ricardo. E por que tu não perdoou os 50 lá que o cara devia aqui, se eu te perder milão? Eu vou fazer o seguinte: já que você não perdoou o Joãozinho lá, como eu te perdoei, eu vou te entregar uns verdugos. Sabe o que quer dizer verdugo aqui na Bíblia? Quantos sabem aqui? Quantos sabem o que é verdugos? Verdugos são demônios. Demônios, querido, uma coisa ruim, uma coisa nojenta. É um verdugo. O verdugo, quando você joga muito alimento num lugar só, que começa aquelas moscas, é isso que fica, não. Fica aquele mau cheiro se chama verdugo. Verdugo, demônios. Quando nós não perdoamos, queridos, olha só o grande pecado que Deus perdoou de nós. Nós estávamos condenados ao inferno, queridos. Nós íamos viver eternamente gemendo, sofrendo, rangendo os dentes. Jesus perdoou essa dívida, que não tinha dinheiro. A Bíblia fala que não há dinheiro no mundo que pague o preço de uma alma de um homem. E nós, com o nosso coração ingrato, uma pessoa nos ofende, nós ficamos picudos ainda e achamos que estamos na razão. É assim, não é, queridos? É assim. E quando nós não perdoamos, o que Deus fala? Eu vou ler de novo aqui, ó, no versículo 34. Indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores. A minha versão fala verdugos. Alguém tem alguma outra versão aí diferente? Atormentadores, é mesmo. Alguém tem alguma versão diferente? Tem, não? Como é que é a tua? Carrasco. O que um carrasco faz, queridos? Ele é encarregado de quê? Cortar a cabeça.
prender o cara, gemar o cara, é isso, é ou não é? É isso que o carrasco faz. O carrasco é aquele cara que usa aquele capuz, ele põe a corda no pescoço do cara, puxa o negócio e o cara fica se pendurando lá enforcado. É isso que o demônio faz, queridos. O demônio, ele é um atormentador, ele é um verdugo, ele é um carrasco. Ele te condena no mesmo nível que você não perdoa. Então toda falta de perdão no nosso coração, por que nós temos que perdoar? Olha o tema, querido. Por que nós temos que perdoar? Porque se nós não perdoar, Jesus nos entrega aos verdugos. O que é isso, querido? Ele entrega você ao demônio. O demônio comanda a sua vida se você não perdoa. É muito sério isso, igreja. Por que pessoas têm problema de depressão? Falta de perdão, queridos. Falta de perdão. Por que pessoas têm problema de osteoporose? A Bíblia fala que a falta de perdão corrói os ossos, provoca câncer. Por que pessoas estão perecendo de câncer, querido? Falta de perdão. Os verdugos entram na pessoa e dominam o corpo físico da pessoa e começam a colocar, querido, doença nos ossos, começam a colocar câncer. Aí você pergunta: por que eu estou enfermo, Deus? O que eu fiz? Tu não perdoou. Os verdugos estão dominando o teu corpo. Perdoa, libera perdão. Amém, querido? É forte isso. É muito forte. Isso aqui não é brincadeira, querido. Não é brincadeira, não. Deus, ele é justo. Justo. Se você não perdoa, ele não pode te perdoar. Se você não ama, ele também não tem direito de te amar, querido. É lei. Isso é semeadura. Tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. Planta amor, colhe amor. Por que existem alguns empresários que se prosperam mais do que outros? Porque eles entenderam o propósito de investir na obra de Deus. Por que tem muitas pessoas com problema de situação financeira, querido? Porque não entenderam o que é investir no reino de Deus. Só isso. Por que existem pessoas amarguradas? Falta de perdão. Problema nos ossos, falta de perdão. Eu provo na palavra de Deus que problema de ossos é falta de perdão. Porque tem pessoas sofrendo com câncer, querido. Falta de perdão. O pai dele pecou? Não, ele pecou. Nós não vivemos mais debaixo da lei, vivemos debaixo da graça. Falta de perdão, queridos. O demônio, ele só tem ação e reação no nosso corpo. Ele só pode agir e reagir conforme aquilo que nós reagimos também. Se tem alguém, querido, que te machucou aqui essa noite, se tem alguém que você tem alguma coisa contra, vai e perdoa. Jesus abomina até você trazer oferta aqui. Ele fala assim: se tem alguém, alguma coisa contra você, olha só, não é nem você contra a pessoa, é alguém, alguma coisa contra você, vai, perdoa essa pessoa, te reconcilia com ela, depois traz a oferta. Olha só, Deus abomina até a tua oferta. Você traz aqui, se traz pendência com alguém, não traga a tua oferta, querido. Deus abomina isso aqui, vira maldição. Por isso que nós sempre abençoamos as ofertas, porque tudo que vem entra de maldição aqui, a gente quebra na hora da oração. Então, querido, perdoe, libere perdão. Não deixa os demônios, os verdugos dominarem a sua vida. Porque quando os verdugos eles dominam, eles trazem enfermidades, eles trazem mal, eles trazem doença, eles destroem o seu casamento, eles destroem o seu relacionamento, destroem o amor que há em ti, queridos. Os verdugos eles têm o poder de destruir a sua vida espiritual. Então, se você essa noite aqui está entendendo essa palavra, tiver alguma pendência, querido, trate de consertar isso quanto antes. Isso aqui não é brincadeira, queridos. Porque enquanto você não consertar, os demônios vão interagir na sua vida. Ah, mas eu fiz algo muito grave. Se eu falar isso, cara, vai destruir, vai acabar com todo. Peça a graça de Deus. Peça o favor de Deus. Ore ao Espírito Santo, queridos. Ore ao Espírito Santo para você discernir o tempo para fazer algumas coisas. Existem pecados que nós cometemos diante de Deus, queridos, e se a gente confessar esses pecados, eles vão refletir algo talvez que nós não queríamos que refletisse. Talvez casamentos destruídos,
Mas por isso nós temos o Espírito Santo para orar a Ele, pedir discernimento, direção, para saber o momento certo de fazer algumas coisas. Então tem coisas que você tem que puxar a direção de Deus. Amém? Eu quero ler mais um texto lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4:1. 4:1. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o reino espiritual com a igreja, para nós entendermos um pouquinho mais. 1 Timóteo 4:1. Aleluia. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para que os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Porque tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Versículo 1. Mas o Espírito expressamente. O que é a palavra expressamente? O que é o café expresso? Eu quero um café expresso. Você pede na padaria um café expresso. O que é um café expresso? É o café rápido. É um cafezinho rápido que você quer tomar rapidinho ali. É um cafezinho expresso. O que é a palavra expressadamente? Aqui, ó, expressamente, né? O Espírito diz, mas o Espírito expressamente diz. O Espírito rapidamente diz. O Espírito está falando algo que a pessoa precisa entender de uma forma muito rápida. Querido, entenda isso, entenda essa palavra que eu estou falando aqui. Preste atenção aqui em mim, querido, por gentileza. Entenda o que eu vou falar aqui agora. Nos últimos tempos, alguns apostataram da fé. O que é apostatar da fé? Quem é a Bíblia? Qual é a Bíblia que está escrito assim, ó, abandonar? Tem alguma Bíblia escrito abandono, abandonar? Apostatar é abandonar. Você pode olhar no dicionário essa palavra. Apostatar da fé quer dizer abandonar. Então, nos últimos tempos, muitos abandonarão a fé, dando ouvidos a quem? A espíritos enganadores. Aqui está falando o seguinte: há pessoas que estão enganando? Não. Está falando o quê? Espíritos enganadores. Quem são esses espíritos enganadores? São os mesmos verdugos que nós falamos antes. Aqueles caras craquentos, fedorentos, aqueles que fedem, que trazem contaminação nas nossas vidas. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A única doutrina, querido, que vai te levar para Deus é essa aqui, ó, a palavra dele. Não existe uma regra para você ser salvo. Existe a palavra de Deus para você ler e você cumprir e andar no caminho dela, querido. Porque se nós não andarmos na palavra, nós vamos ser entregues aos verdugos. Dando entregue aos verdugos, queridos, nós vamos para onde que nós vamos, verdugo? Para o inferno. Isso aqui é muito sério, queridos. Isso não é brincadeira, não. Se você está brincando com a sua vida espiritual em Deus, querido, acorda essa noite. Acorda, pelo amor de Deus. Acorda, querido. Eu tenho conversado muito com a minha esposa sobre algumas questões nessas últimas 2 semanas, falando que o reino de Satanás, querido, eles estão trabalhando de uma forma árdua, porque a Bíblia diz que nos últimos dias a fé de muitos esfriaria. Eu vejo hoje, querido, igrejas cheias de pessoas vazias. Ah, a igreja do pastor tal tem 10 mil membros, mas está vazia. As pessoas estão vazias ali dentro. Elas vão buscar o que elas querem buscar, queridos. E quando nós entendemos que a palavra de Deus é o que nós devemos buscar, queridos, as coisas elas vêm atrás de ti, da palavra. Você não precisa fazer campanha, querido, ou em culto para Deus te dar um carro para te abençoar. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor nos atropelariam. Então, se você é um filho, porque crente até o demônio é, se você é um filho de Deus, querido, que procura cumprir todo o propósito e a vontade dele, as bênçãos de Deus vão bater na tua porta. Amém. E vai se abrir, querido. Tudo aquilo que está fechado vai se abrir.
você plantar desavença, ódio, orgulho, soberba, vai colher isso, querido. Você plantar raiva, ira, os verdugos vão acabar com o teu coração. Aí depois que está enfermo, que está numa cama, Deus, eu quero me arrepender. Não, eu te perdoo, mas eu tinha um propósito na vida. Então, nos últimos dias, eu quero ler de novo aqui. Fechei minha Bíblia aqui. Nos últimos dias, muitos abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Hipocrisia de homens que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência. Deus é testemunha, querido, que tudo que eu estou falando aqui, sobre perdão, eu não tenho problema nenhum perdoar alguém ou liberar perdão para alguém. Não tem mesmo. Eu falo isso com muito orgulho, porque foi uma área que eu venci na minha vida. Eu venci, queridos, o perdão. Por mais que às vezes eu sou maltratado, às vezes caluniado, em casa, Deus conhece meu coração, eu dobro meu joelho lá bem quietinho no meu quarto. E eu digo, Deus, faça como? Me ajuda, Deus, me fortalece. Não me dá força, que se eu me der força, eu vou lá e com a força do meu braço eu vou lá e quero quebrar tudo. Me dá graça, eu digo, Deus, me dá graça para me amar, para me poder perdoar. Eu digo, Deus, eu quero amar as pessoas que me odeiam. Eu tenho orado, querido, dessa forma. Eu digo, Deus, eu quero amar pessoas que me odeiam. Porque se eu amar elas, a Bíblia fala que eu vou estar montando brasas vivas sobre a cabeça dela. E quando tem fogo na cabeça de uma pessoa que te odeia, queridos, queridos, é o Espírito Santo de Deus ajuda. É a ação do poder de Deus ali. E de 1 Timóteo 4:1, nos últimos dias, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, muitos vão abandonar a fé. Vão dar ouvidos a espíritos enganadores. Quem são esses espíritos enganadores? Agora vou falar um pouquinho desses caras. Mas tu deverias falar da palavra de Deus? Não, está na palavra de Deus que eu estou falando. Eu vou dizer para você quem são os espíritos enganadores. Por gentileza, abre comigo lá em Provérbios 28:13. Essa palavra aqui eu amo. Eu amo essa palavra aqui. Provérbios 28:13. Provérbios 28:13. O que diz aqui? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa são homens, não são homens, são espíritos enganadores. O que esses espíritos fazem, querido? No reino espiritual, eles pegam a pessoa, olha só, vocês prestem bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Eles pegam uma pessoa que costuma praticar um certo pecado. Eu tive um problema muito sério com pornografia na minha vida. Muito sério. Muito sério. Porque eu entendi que isso já veio lá dos meus pais. Eu tenho certeza que os meus avós também tinham problema de pornografia. E eu não tenho vergonha de falar isso aqui, porque foi uma área que eu fui ligado. Foi uma área que eu venci. Então hoje eu olho as cicatrizes, mas eu não sinto mais dor, porque eu venci. A gente só pode ter autoridade naquilo que a gente venceu, queridos. Se você vem aqui falar sobre relacionamento e a sua casa é um inferno, a sua esposa grita com você, você grita com ela, você não tem autoridade para falar sobre relacionamento. Se você é um mentiroso, queridos, você vive mentindo para os seus clientes, para as pessoas que você tem isso, você tem aquilo. Você vem falar de mentira aqui, você não tem autoridade. Agora eu digo sobre perdão, sobre a área sexual, eu tenho autoridade para fazer isso. Porque eu não tenho brecha na minha vida sobre isso. Eu venci, queridos. Eu venci. E eu tenho certeza que tem vários irmãos aqui que venceram várias áreas da sua vida. E vocês têm autoridade para falar daquilo que vocês foram vencidos. Vocês venceram, desculpa, não foram vencidos. Então o que acontece aqui em Provérbios? O que encobre a sua transgressão. O que é a transgressão, queridos? A transgressão, ela é algo que você continuamente pratica.
Todo pecado constantemente praticado, ele vira uma transgressão. A transgressão, queridos, ela dá luz ao quê? A iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é quando o pecado se torna natural na sua vida. Vou repetir. Quando nós praticamos constantemente um pecado, ele vira transgressão. Quando esse pecado se torna natural na nossa vida, vira iniquidade. E Deus, ele só traz juízo na terra por causa da iniquidade. Quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, ele disse que os homens estavam praticando o quê? Iniquidade diante dos olhos dele. Eu olhei para Sodoma e Gomorra, Deus fala assim, eu vou falar das minhas palavras, tá? E eu vi que o povo praticava constantemente a iniquidade diante dos meus olhos. Eu tinha que destruir esse povo. Quando nós praticamos iniquidade, queridos, a iniquidade, ela traz juízo sobre as nossas vidas. Todo pecado praticado constantemente, ele vira transgressão. Quando ele se torna natural, quando é algo que você pratica sem mais temor, se tornou transgressão. Desculpa, se tornou iniquidade. Tornando iniquidade, querido, Provérbios 28:13 diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Qual o maior problema aqui de situação financeira agora? Qual o maior problema de situação financeira aqui, igreja? Transgressão. Está aqui, ó. Eu estou mentindo? O que encobre as suas transgressões nunca, Deus fala, nunca vai prosperar. Você pode ter projetos, planos, você pode fazer o que você quiser, querido. Se tiver transgressão, não vai prosperar. Não vai prosperar. Isso aqui é muito sério. Mas o pastor lá é pobrezinho. Não importa, ele precisa confessar a iniquidade. Mas o cantor lá é famoso, mas ele é tão pobrezinho, tem iniquidade, querido. Não é vontade de Deus nós medicarmos o pão. Não é vontade, queridos. Deus nos colocou numa posição de reis e sacerdotes. Olha o que é isso. Reis. O que o rei faz, queridos? O rei oferta. O que faz o sacerdote? O sacerdote é aquele cara que faz o trabalho que o Fred faz. O Fred é sacerdote dessa casa. Ele faz com que as pessoas se voltem a Deus. Ele precisa, o Fred, orar mais do que qualquer um aqui. Ele precisa jejuar mais do que qualquer um aqui, que é o Fred. Depois do Fred tem o Paulo e o Paulo. E as esposas deles também. Juntamente com a esposa do Fred. Aquele que encobre a transgressão nunca prosperará. Aqui, vamos dar um ponto aqui. Agora vamos dar continuidade no texto. Mas, tem um escape aqui. Mas, o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Nós só vamos alcançar a misericórdia de Deus, querido, sobre as nossas vidas, mediante a confissão de transgressões, confissão de iniquidades, confissão de pecados. E alcançando a graça, queridos, e abandonando esse pecado, nós vamos alcançar a graça. Graça é isso? Misericórdia, alcança misericórdia. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, ó. Graça é um dom imerecido. Misericórdia é algo que precisa ser alcançado. Você está entendendo? A misericórdia precisa ser alcançada, queridos. A misericórdia de Deus, ele se estende sobre todo mundo, queridos, mas ela é algo que precisa ser alcançado. As bênçãos são para todos. O favor é imerecido, mas a misericórdia precisa ser alcançada. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Misericórdia quer dizer coração miserável. Miséria de coração, misericórdia, miserica do brother. Então, quando nós encontramos em nós um coração misericordioso, um coração rendido, um coração miserável diante de Deus, porque enquanto nós tivermos orgulho, nós não vamos ser miseráveis diante de Deus. Eu
estou falando diante de Deus, querido, não diante das pessoas. Nós vamos alcançar o quê? O favor de Deus. Quando nós tivermos misericórdia, nós vamos alcançar o perdão de Deus. A palavra misericórdia, um dos significados dela também é perdão. Você pode ir lá no dicionário, clica lá no dicionário bíblico, lá, misericórdia. Você vai ver que vai ter várias palavras. Dentre elas vai estar escrito perdão. Você vai alcançar o perdão e o favor de Deus. Então, nos últimos dias, Timóteo 4:1 fala: muitos abandonarão a fé por causa de quê? De espíritos enganadores. Então, o que acontece aqui? Qual a ação desses demônios agora, pastor Fred? Qual é a ação deles agora aqui? Os demônios dizem o seguinte no seu ouvido: cara, tu não precisa confessar isso. Ninguém está vendo. É um pecado que tu estás fazendo aqui que ninguém está vendo. Ninguém da igreja está vendo o pecado. Aí quando o cara vai para o banheiro se masturbar, que a esposa não vê, ninguém está vendo. Ninguém está vendo esse pecado. Aí quando você fica altas horas no computador e de repente clica em alguns sites que não deveria clicar, ninguém está vendo, isso é 2 horas da manhã. Eu estou falando de coisas que eu vivi, querido. De coisas que eu tive problema. Você está entendendo, querido? Enquanto ninguém está vendo, os demônios estão ali contigo. E Deus está vendo todas as coisas. Porque a Bíblia fala que os olhos deles estão sobre toda a terra. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Você está entendendo aqui, queridos? Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos, pastor Fred, juntamente com a igreja, falar sobre arrependimento nesses últimos dias. Nós precisamos nos arrepender, queridos, dos nossos pecados. Porque se nós não nos arrependermos, nós vamos entregar aos verdugos. E os verdugos vão entregar nós, vão botar nós na prisão e vão atormentar a nossa vida. E se nós não confessarmos nossos pecados, nós não vamos prosperar nunca. Nós nunca vamos ver o nosso negócio prosperar. Nunca vamos ver isso. Nós nunca vamos ver nada. Por quê? Porque tem pecado escondido. É tão sério isso aqui, igreja, é tão sério. É tão sério esse negócio aqui. Por que eu preciso perdoar, querido? Você precisa primeiramente se perdoar. Você precisa confessar os seus pecados, querido. Porque enquanto tiver amargura no teu coração, tiver raiva, ressentimento, ódio, vai ter enfermidade, vai ter, os demônios vão estar interagindo e você não vai prosperar. Mas pastor Fred, eu trago meu dízimo aqui todo mês, pastor Fred. Todo mês eu sou fiel. Quando a gente dizima em Malaquias, a gente repreende o devorador. Mas eu falei aqui domingo, pastor Fred, né? O devorador a gente repreende através do dízimo. Mas o destruidor, queridos, é através de palavra, ação. Foi domingo, pastor Fred, que eu falei isso? Sexta-feira, desculpa. Sexta-feira. Eu falei sobre 2 tipos de demônio que vem interagindo. Quando a gente não dizima, é o devorador. Você dizimou, o devorador sai de cena, mais ou menos isso. Só que tem mais um, é o destruidor. O destruidor, querido, só pode ter acesso à sua vida enquanto você se calar e deixar o teu pecado escondido aí no teu coração, bem quietinho, ninguém está sabendo de nada, ele está te devorando. De que forma? Por dentro, querido. Ele começa pelo teu coração. Porque Jesus, se ele fala que nós não podemos limpar um copo por fora, nós temos que começar a limpar ele por dentro, né? Então, muitas vezes, nós estamos aqui sentados, muito bonitos, belos e formosos, bem vestidos, até muitas vezes vestidos de uma forma santa, pastor. Mas dentro nós somos podres. Por quê? Porque eu decidi me fechar e eu destruí todo o estudo da vida por dentro. Então, nós temos o poder, querido, nessa noite, de quebrar com essas maldições geracionais que vieram dos nossos antepassados. Quando fala de maldição, queridos, olha para os seus filhos, você que é pai e mãe. Você gostaria que o seu filho herdasse esse problema que você tem? Continua praticando ele. Seu filho vai herdar bem bonito, vai ter um jeitinho seu. O meu filho está herdando algo de mim muito, muito legal que eu estou gostando nesses últimos dias. Eu estou me ajoelhando no meu quarto, eu estou lendo a Bíblia com ele. Quando eu me ajoelho, ele se ajoelha também. Ele é chupuleta, ele é bagunceiro, que nem eu sou também. Só que quando é para adorar, ele também adora.
Quando é para ler a Bíblia e buscar o Senhor, ele também busca na mesma intensidade que eu busco. O filho, ele só é aquilo que o pai é. O filho, ele reflete aquilo que o pai e a mãe são. Amém, queridos? Por gentileza, pastor Paulo. Eu não estou aqui, querido, para julgar ninguém. Eu não estou aqui trazendo condenação para ninguém. Eu quero que nós entendamos como igreja que existem segredos para nós prosperarmos no reino de Deus. Existe segredo para nós colhermos fruto no reino de Deus. Primeiro morre, depois colhe. Primeiro confessa, depois prospera. Você está entendendo que são algumas coisinhas básicas, mas é muito profundo? Perdoa, senão o verdugo te consome. Quando começar, tem muita enfermidade aí, faz um check-up na tua vida, no teu coração. Vê o que está acontecendo na tua vida, queridos. Vê se não tem alguma amargura ali, alguma coisa que ficou no passado que você botou uma pedra em cima. Nós não temos, querido, que botar pedra em cima dos problemas, nós temos que curar os problemas. Quando a pedra ela fica em cima, o problema não é solucionado, porque o dia que essa pedra ser removida, o problema volta a toda. Amém? Você pode colocar de pé, por gentileza? Sexta, sábado e domingo foram dias intensos da presença de Deus aqui nesse lugar. Sábado, sexta noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo à noite. E o Espírito Santo de Deus, ele é o mesmo nesse lugar, querido. Ele não muda. Ele não muda, ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero pedir para o Paulo cantar uma música bem de adoração, Paulo, para nós lançar o nosso coração diante de Deus aí. E eu quero te convidar aqui nessa noite para você romper com duas coisas. O seu orgulho, primeiramente, porque a única coisa que impede aqui na frente é adorar a Deus, é o teu orgulho. E o segundo, queridos, o teu eu. Ah, mas o que os outros vão pensar se eu vir aqui na frente, queridos? Não importa o que os outros vão pensar, importa o que Deus vai pensar sobre a tua vida. Eu quero dizer que eu fui o cara que mais recebi de Deus aqui na sexta, sábado e domingo, porque eu entendi muitas coisas de Deus. Eu entendi que Deus quer um adorador puro, um adorador santo, um adorador que se rende e não tem vergonha dos outros. Então eu queria convidar você, queridos, sai do seu lugar, adore a Deus, queridos, e confesse seus pecados diante do altar. Confesse suas falhas, queridos, se ajoelhe diante dele. Confesse os seus pecados. Esposo, esposa, confesse os seus pecados uns aos outros. O relacionamento do casal tem que ser transparente. Eu não tenho segredo nenhum com a minha esposa, e ela não tem segredo comigo. Não existe segredo no nosso relacionamento. Por isso que nós vivemos de uma forma transparente. Por isso que nós não temos problema de muitas vezes eu desejar uma outra mulher, porque a minha esposa me completa. Ela me completa. Às vezes pessoas nos julgam, mas Deus conhece o meu coração. Ele sabe daquilo que eu estou falando aqui. Amém, queridos? Vamos render o nosso coração diante de Deus, queridos.